Segundo o livro de Reis, capítulo de número 20, verso de número 1 ao 6. Você que pegou o boletim, nós colocamos no boletim também um outro texto, do profeta Isaías. Os dois estão fazendo menção da mesma passagem, a mesma situação, mas nós vamos ler aqui o livro de segundo livro dos Reis, capítulo 20, verso 1 ao 6. No boletim está Isaías capítulo 38, mas é a mesma passagem quando Isaías profetiza para o rei Ezequias. Nós temos alguns pedidos de oração, nós o faremos no final do culto. Vamos orar por esses pedidos aqui no final do culto. Samuel, Reis, logo no começo, um dos primeiros livros da Bíblia. Eu vou ler na versão NVI, segundo Reis, capítulo 20, verso 1 em diante. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu povo e do meu servo Davi. Feche seus olhos comigo. Senhor, obrigado por esse momento de louvor, adoração, e por esse período também que podemos, ó Deus, desfrutar da comunhão com o Senhor e com os irmãos na ceia. Agora pedimos que o Senhor fale às nossas vidas, ao nosso coração, Pai, que em nome de Jesus possamos ter um coração receptivo à Tua palavra, e que o nosso coração possa ser como uma boa terra daquela parábola que o Senhor contou, que possa dar frutos, que essa semente possa ser agasalhada em nosso coração, que ela possa crescer e ser uma árvore frutífera para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus é o que pedimos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Queridos, há algum tempo atrás eu li uma reportagem que eu achei muito interessante. Eu vou contar bem rápido um trecho dela para vocês. Dizem que o presidente John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, enquanto ele estava presidindo aquela nação, ele resolveu fazer uma visita à NASA. E ele foi então até a NASA, e na NASA ele conheceu alguns funcionários. E ele entrevistou alguns funcionários, fez algumas perguntas para ele. E John Kennedy disse que uma resposta de um funcionário impactou muito a vida dele. Ele encontrou um faxineiro, e diz ele que a resposta do faxineiro foi a mais interessante entre todas as respostas. E ele conheceu, se apresentou para o faxineiro se apresentou a ele, e ele perguntou assim para o faxineiro: o que é que o senhor faz aqui? Qual é a sua função? Com o que é que você trabalha aqui? Ele ainda não sabia que estava falando com o faxineiro, mas o faxineiro olhou para os olhos dele e disse assim: senhor presidente, eu estou aqui ajudando a colocar o homem na lua. Eu estou aqui ajudando a mandar o homem para a lua. O presidente ficou muito impactado com a resposta daquele homem, porque logo em seguida ele descobriu que ele era o faxineiro. Só que na visão daquele homem ele não era somente o faxineiro, ele era o faxineiro da NASA, e todos ali estavam trabalhando com um só propósito, que era alcançar a lua, chegar à lua, pisar a lua. E ele ficou muito impactado com a posição e a postura daquele faxineiro. Queridos, quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, há um versículo que
é muito forte que Lucas relata a respeito da pregação de Pedro. Ele diz assim, que Pedro, enquanto estava pregando, ele virou para o auditório que estava ouvindo. Eram mais de 3.000 pessoas, naquele dia quase 3.000 aceitaram a Cristo, então imagino que o auditório era muito maior do que 3.000, e Pedro disse assim, tendo Davi cumprido o propósito de Deus, servindo a sua geração, adormeceu-se e foi para junto com seu pai. É interessante que a gente lê alguns textos e passa desapercebido a ele, mas olha o que Pedro está dizendo, Davi cumpriu um propósito, Davi tinha um propósito aqui na terra, e o propósito de Deus para Davi era que ele servisse a sua geração, e quando ele cumpriu o propósito de Deus, ele adormeceu, ele morreu, e foi para junto de seus pais. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele também afirma uma coisa interessante, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essa carreira é a mesma situação do propósito de Deus na vida de Davi, na vida de Paulo, na vida dos discípulos, na vida de Isaías, na vida de Ezequias e na minha e na sua vida. Queridos, os 2 dias, eu li essa frase há algum tempo e eu gostei muito dela, eu trago ela comigo. Os 2 dias mais importantes da sua vida são, primeiro, o dia que você nasceu. Segundo, o dia que você descobre o porquê você nasceu. Porque viver sem propósito, viver sem razão, não faz sentido. Viver só por viver não vale a pena. Nós temos até um louvor que os jovens escreveram na época de um dos nossos acampamentos do Reage. O Felipe tocava bastante ele. Viver só por viver não vale a pena. Olha, foi você que escreveu esse? Não, foi o Pimpo. Viver só por viver não vale a pena. Ser amado e não amar é incoerência. Mas, queridos, os 2 dias mais importantes é o dia que você nasce, o dia que você entende por que você nasceu. Ah não, pastor, o dia mais importante da minha vida foi o dia que eu casei, ou o dia que eu tive filho. Mas se você não entender o porquê você está aqui, você vai criar filhos também sem propósito, sem razão, sem conteúdo, sem bagagem. Esse texto que nós lemos conta a respeito de uma visita que o profeta Isaías fez. Depois você pode ler em casa o texto todo, ou leia também Isaías capítulo de número 38, está aí no boletim, que é a mesma passagem sendo contada ali em Isaías. A palavra de Deus diz que Deus levanta Isaías como profeta e diz, Isaías, visita o profeta Ezequias, vai até a casa dele, vai até o palácio, diga a ele, Ezequias, põe a sua casa em ordem, trate a situação que está de desordem dentro da sua casa, conserte as situações, organize, trabalhe, converse com seus filhos, organize a sua casa, porque você está enfermo, e essa enfermidade é para a morte, você não vai viver, você vai morrer. Isaías então vem, dá uma palavra dessa dura, diz a ele, olha, conserta a sua casa, porque você vai morrer, vira as costas e vai embora. Na hora que Isaías vira as costas, a Bíblia diz que Ezequias então começa a constranger-se no seu coração, ele se curva em uma parede, coloca o rosto nessa parede e começa a chorar, e a orar, e a clamar, e dizer, Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de como eu tenho servido e andado em retidão, lembra-te de mim que eu tenho feito aquilo que te agrada, tem misericórdia, tem compaixão de mim, muda a minha situação, muda essa sentença de morte. E Isaías está indo embora, só que antes de Isaías sair do pátio externo do palácio, a voz de Deus vem e diz, Isaías, volta lá e diga a Ezequias que eu ouvi a oração dele, e que eu darei a ele mais 15 anos de vida, e ele viverá mais 15 anos, e eu não vou só dar 15 anos de vida, eu vou dar vitória para a cidade, para o país que ele está governando, eu vou abençoar, eu vou prosperar, eu vou guardar essa cidade contra o rei da Síria e contra todos os inimigos. Queridos, é muito comum a gente ver pessoas ministrando nesse texto, e eu ouvi um pastor, o Brunão, falando sobre esse texto, e foi muito forte para mim ouvir ele falando sobre esse texto, mas é comum, nós ouvimos pessoas ministrando e dizendo, Deus muda a sua situação, Deus muda a sentença de morte, Deus acrescenta, e como é bom ouvir a respeito de quando Deus acrescenta na nossa vida.
Mas quando nós olhamos bem para essa passagem, nós vemos que isso não foi tão bom, nem para Ezequias e nem para a nação de Israel. Preste atenção, Deus tinha um propósito na vida de Ezequias, e levanta um profeta, Isaías, e diz: diga a ele para pôr em ordem a sua casa. O propósito de Deus em enviar o profeta Ezequias era para que ele arrumasse a casa. Só que quando ele ouve a respeito do propósito, surge também uma necessidade, porque o profeta diz: arruma logo, porque o seu tempo é curto, você está doente e você vai morrer. A necessidade dele era: eu preciso de cura, eu preciso de milagre, eu preciso de saúde, eu preciso de vida, eu preciso permanecer vivo. O propósito de Deus era: arruma sua casa, porque eu tenho algo a fazer com a geração seguinte, com seus filhos, com a sua família. E ele vê também uma necessidade: eu vou morrer, eu preciso de um milagre, eu preciso de cura. Eu já procurei cura em todos os lugares, mas não encontrei. Agora é interessante que Ezequias então começa a orar. Só que Ezequias não ora pelo propósito de Deus, ele ora pela necessidade dele. Ele não ora pelo propósito que o profeta foi enviado para alertá-lo de algo que ele precisava fazer, mas ele passa a orar pela necessidade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, a respeito de propósito e necessidade. Viver por propósitos ou viver por necessidade. Queridos, todas as vezes que o Senhor nos revela um propósito, surge também uma necessidade. E você e eu teremos que escolher se vamos nos mover pelo propósito de Deus ou pelas necessidades terrenas. Nós precisamos tomar essa decisão todos os dias da nossa vida. Ezequias tomou a decisão dele, e ele passou a viver baseado pelas suas necessidades, mais do que o propósito de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz que os últimos dias da vida de Ezequias foram dias trágicos. Veja bem, olha aqui para mim e pense sobre isso. Quando nós dizemos assim: uma pessoa está enferma, e Deus profetizou que ela vai morrer, mas antes de morrer ela tem que fazer algo. Ela começa a clamar, e Deus manda outra palavra dizendo: eu vou curar e vou acrescentar 10 dias. Não parece ser muito bom? Parece ou não? Não é bom? Imagina que alguém está com câncer e está em estado terminal, o médico diz: não tem mais jeito. Aí Deus levanta um profeta e diz assim: eu vou curar, e diz: eu vou te dar mais 15 anos de vida. Uau, que bênção! O médico está dizendo que tem 3 meses, só que Deus disse: não, eu vou dar 15 anos, isso é maravilhoso. Só que para Ezequias não foi tão maravilhoso, porque ele não entendeu o propósito de Deus para a vida dele. E nós podemos ler em 2 Crônicas, capítulo 32, eu quero que você que tem uma caneta, depois anota aí no cantinho da sua Bíblia, e leia esse capítulo todo. Eu só vou ler um versículo, 2 Crônicas 32, verso 25. 2 Crônicas 32 fala sobre os últimos momentos da vida de Ezequias. Eu não sei se você tem curiosidade a respeito do que as pessoas vão falar sobre a sua vida no final dela. Na lápide, já pensou as pessoas olhando para você e vão dizer alguma coisa? Aqui na palavra de Deus, em 2 Crônicas, está registrado as últimas coisas que foram ditas a respeito do rei Ezequias. E o verso 25 diz assim, não precisa nem ler a sua Bíblia, só anota, 2 Crônicas 32, 25. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito, pois o seu coração se exaltou, pelo que veio grande ira sobre ele e sobre a nação. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito, pois o seu coração se exaltou. Queridos, olhando para esse texto, olhando para a vida de Ezequias, nós podemos aprender a respeito dos danos terríveis que ocasionam em nossas vidas, quando nós deixamos de viver pelo propósito de Deus e passamos a viver pelas nossas necessidades. Ezequias passou a viver pelas necessidades, e nós vamos ver agora pelo menos 2 coisas bem rápidas, porque eu só tenho 15 minutos, que foram danosas para a vida de Ezequias e para a sua família, porque ele passou a viver baseado nas suas necessidades. A primeira coisa, o primeiro dano, o primeiro malefício
que tem na vida de um homem, de uma mulher que vive baseado nas suas necessidades, é que as necessidades nos afastam dos propósitos. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: as necessidades nos afastam do propósito. Queridos, Deus tem um propósito para cada um de nós. O irmão Alan aqui no penúltimo louvor falou: Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito para você. Deus nos chamou, todos nós, para um grande ministério de reconciliação, reconciliar o mundo com Ele. Mas além disso, Deus nos deu dons e talentos, e Deus nos vocacionou para alguma coisa. Nenhum de nós estamos aqui por um acaso, nós não existimos só por existir, nós não estamos aqui na terra por causa de um acidente no percurso, não. Ainda que alguns dizem assim: mas pastor, nem meu pai nem minha mãe queriam engravidar de mim. É verdade, muitos não foram parte de um projeto de homens, mas você faz parte de um projeto divino. Deus te deu o fôlego de vida, Deus te deu saúde, Deus te deu vigor, mas Ele também confiou em suas mãos um propósito, e eu sei que para a grande parte de vocês, esse plano de Deus já é revelado. Você já sabe que Deus te deu um talento em uma área, e Deus te chamou para algo. Queridos, o propósito de Deus para a vida de Ezequias era que ele consertasse a sua casa, era que ele desse um bom testemunho para seus filhos, era que ele trouxesse o coração da sua família em arrependimento até a presença do Senhor. Olha o que o profeta Isaías diz: conserta a sua casa. O seu filho Manassés não conhece a Deus, ele precisa conhecer a Deus. Fala com seus filhos sobre a grandeza de Deus, ensina os seus filhos a amar a Deus com toda a força, com todo o ser, com todo o entendimento. Conserta a sua vida com a sua família, conserta com a sua esposa, trate essas situações no seu coração, conserta a sua casa, conserta a sua vida. Só que Ezequias, ele entendeu que Deus queria que ele fizesse algo, só que ele também entendeu que Deus estava alertando: conserta logo, porque a sua vida está acabando, o seu tempo é curto, você não tem mais vigor como teve outrora. E então ele entra em desespero e começa a orar pela sua saúde, pela necessidade de viver, e ele passa a viver em prol da sua necessidade. Queridos, Deus tem um propósito estabelecido no céu para cada um de nós. Quando nós lemos o livro de Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo no capítulo 2, verso 10, diz assim: nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus já preparou boas obras para que você e eu possamos andar nelas. Deus já tem algumas coisas preparadas para que nós possamos viver em função delas. Davi compreendeu isso, Paulo compreendeu isso, Davi cumpriu o seu propósito, Paulo cumpriu o propósito, combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Porém, para cada propósito sempre vai surgir uma necessidade, e todos nós estamos aqui, queridos, e temos um propósito de Deus para a nossa vida. Porém, sempre que Deus estabelece esse propósito, uma necessidade vai gritar no seu coração. E como eu disse no começo, eu quero frisar a respeito disso: todos nós precisamos tomar uma decisão. Sabe por quê? Porque todos temos necessidades. Tiago, você tem necessidade como eu, nós temos necessidade de comer, nós temos necessidade de nos vestir, nós temos necessidade de pagar as nossas contas, nós temos necessidade de trabalhar, nós temos necessidades, mas quanto mais nos movemos baseado nas nossas necessidades, mais longe ficamos do propósito de Deus para a nossa vida. As maiores necessidades que podem roubar o propósito de Deus na nossa vida estão em 3 áreas. Essas são as maiores necessidades: primeiro, financeira; segundo, emocional; terceiro, necessidade física. A necessidade financeira, a necessidade emocional e a necessidade física pode roubar você do propósito de Deus para a sua vida. E nós precisamos decidir se iremos viver em função das necessidades ou do propósito que Deus estabeleceu para nós. Quem vive pelo propósito experimenta as provisões de Deus em todas as áreas da sua vida.
É isso que a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, quando nós vivemos pelo propósito, as coisas que precisamos são acrescentadas em nossas vidas. Sabe qual é o maior poder do propósito? É quando Deus estabelece um propósito em nossa vida. Quando Deus diz: Enéas, eu te chamei para algo, viva para isso. E você tem clareza disso. O maior poder do propósito estabelecido por Deus é que, se você se mover por Ele, as suas necessidades serão supridas de uma forma sobrenatural. Elas virão de algum lugar. Nós já ouvimos histórias, testemunhos de muitas pessoas. Eu me lembro de muitos testemunhos. A nossa família, meu pai, muitas vezes ele teve que sair de uma região e ir para outra por causa do chamado ministerial. Sai de Carapicuíba e vai embora para Cianorte, sai de Cianorte e vai para Sorocaba, sai de Sorocaba e volta para Carapicuíba. Antes de vir para Carapicuíba estava em Medina, Medina vai para a região. Queridos, movido por um propósito, mas em todos os lugares Deus suprindo as necessidades. Eu me lembro uma ocasião que meus pais tiveram que abrir mão de trabalho, abrir mão de muitas coisas por causa do propósito de Deus, por causa da fidelidade, por serem dizimistas. Minha mãe está aí, ela estava por aí, está ali. E a minha mãe, em uma certa ocasião, aconteceu algo muito interessante com ela. Ela tinha um propósito no coração de contribuir com algo. E ela falou: eu não vou abrir mão desse propósito de ser fiel nos meus dízimos, de ser fiel com contribuição, de ser fiel nas minhas ofertas. E no final de um mês ela pegou assim um salário e não tinha sobrado absolutamente nada. Ela falou: Deus, eu vou ficar fiel nesse propósito que o Senhor colocou no meu coração. Ela foi para a escola e no final da aula uma mãe de um aluno chamou ela e falou: Dona Ruth, a senhora me perdoa, eu estou com vergonha de fazer o que eu vou fazer, mas já há algum tempo eu estou sentindo no meu coração o desejo de te dar algo. Minha mãe, quando cumpriu aquele propósito, ela falou: poxa, esse mês nós vamos ficar sem mistura em casa. E essa mulher, que a minha mãe dava aula para o filho dela, ela tinha um açougue lá no centro de Carapicuíba, perto da estação de trem, um açougue que tem ali, as pessoas passavam em frente para descer para a estação. Aquela mulher foi e falou assim: eu queria trazer um pouco de mistura para você. E ela entregou uma sacola com mistura. Eu não lembro se era frango, se era carne, eu não lembro o que era. E toda semana aquela mulher passou a trazer. A minha mãe agradeceu, chorou, agradeceu a Deus, agradeceu a ela. E ela estava trazendo tanto que nós tivemos uma necessidade suprida de tal forma que a minha mãe falou: gente, a gente não dá conta de comer tudo isso, vamos começar a dar para outras pessoas também. E aquela mulher deu durante quanto tempo, mãe? Quase um ano, né? Um ano inteiro, aquela mulher supriu a nossa família com a nossa necessidade. Queridos, quando nós vivemos em função do propósito de Deus para a nossa vida, as nossas necessidades são supridas. Cadê o Josafá? Ele colocou o áudio aí, Daniel? Soltou? As nossas necessidades, elas são cuidadas, elas são guardadas. Por isso que Mateus capítulo 6, pode deixar um pouco mais baixo, verso 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O maior poder do propósito é que quando você vive por ele, as suas necessidades são acrescentadas. Quando você diz: eu vou viver para a glória de Deus, para aquilo que Deus me colocou aqui na terra, as suas necessidades são acrescentadas. Agora, quando você vive em função das suas necessidades, sabe qual é o maior poder da necessidade? É que quando você vive em função da necessidade, elas te roubam o seu propósito. Elas te afastam do propósito de Deus para a sua vida. Elas te tiram do plano de Deus para a sua vida. Quando você diz assim: não, Deus, agora não dá, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, você vai vivendo em função das necessidades e vai se afastando do propósito. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi uma certa ocasião, de uma mulher que foi chamada para poder ir para... ela é brasileira e ela foi chamada para ir para a Argentina, para uma cidade da Argentina. Deus levantou um profeta e disse: vai para tal região que eu vou preparar a porta para você. Ela era ainda jovem, ela tinha uns 18 anos de idade.
Passou algum tempo, ela conheceu uma pessoa que morava naquela região. Aquela pessoa convidou ela para estudar espanhol e ficar um período lá. Deus preparou o caminho. Ela falou, mas eu ainda sou nova, deixa eu terminar o colégio. Ela terminou, ela não tinha 18 anos, ela não tinha terminado o colégio, ela terminou o colégio. Aí ela prestou o vestibular e passou no vestibular e falou, Senhor, eu ainda sou tão nova, deixa eu só terminar minha faculdade, depois eu vou. Aí ela começou a estudar, fazer a faculdade. No segundo ano da faculdade ela conheceu um rapaz crente também, casou com esse rapaz e concluiu a faculdade. Então veio mais uma vez a volta do Senhor e disse, vá. Ela falou, Senhor, mas eu acabei de casar, deixa só a gente estabelecer o nosso primeiro ano de casado. Ela ficou grávida, veio os filhos, primeiro filho, segundo filho. Veio a voz de Deus de novo e disse, vá, porque eu tenho um propósito na sua vida naquele lugar. Aquela mulher falou, Senhor, deixa só eu cuidar dos meus filhos, depois que eles crescerem eu vou. E eu ouvi esse testemunho há uns 15 anos atrás. Essa mulher era lá da região do Paraná, onde eu estudei lá no Cianorte. Ela daquela região, não é da cidade de Cianorte, ela é daquela região, não sei que cidade que ela é. E um dia essa mulher, essa jovem, ficou uma mulher madura, se tornou uma senhora, os filhos casaram, e um dia ela estava na frente da casa dela lavando a calçada. Uma outra mulher passou do outro lado da rua, parou e ficou olhando para ela, atravessou até o outro lado, e falou assim para ela, olha, Deus manda eu te dizer algo. Durante 5 vezes eu falei com você, vá. E você por 5 vezes adiou o seu chamado. E Deus mandou eu te dizer que porque você ainda não foi, tem mais de 1000 pessoas que estão perecendo naquela cidade sem conhecer a Jesus Cristo. Porque Ele confiou em suas mãos. Você precisa orar e se posicionar. Aquela mulher que estava passando do outro lado nunca tinha visto aquela senhora. Aquela senhora não sabia nem o nome daquela mulher e nunca mais a viu também. Só que ela estava vivendo pelas necessidades e o tempo estava passando e o propósito estava sendo roubado. Queridos, quando nós olhamos para Ezequias, nós falamos, uau, que coisa boa, ele ganhou mais 15 anos. Só que ele viveu mais 15 anos só por viver em prol das necessidades, e o propósito de colocar em ordem a sua casa não foi cumprido, e isso foi trágico, sabe por quê? Porque, em segundo lugar e último, eu vou terminar o segundo, quando nós deixamos de viver pelos propósitos e passamos a viver pelas necessidades, nós influenciamos negativamente as pessoas que estão ao nosso redor. O segundo dano de viver pelas necessidades é que você influencia as pessoas que estão ao seu lado de uma forma negativa. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, viver em prol das necessidades me faz influenciar as pessoas de uma forma negativa. Ezequias viveu 15 anos, viveu. Só que depois de 15 anos ele morreu, e sabe quem reinou no lugar dele? Nós não vamos nem ler o texto, depois você lê em sua casa. O filho dele, chamado Manassés. Ele morreu depois de 15 anos e seu filho reinou em seu lugar. E quando nós estudamos o livro de Reis, nós percebemos que não houve uma época pior para se viver em Jerusalém do que quando Manassés estava reinando. Manassés, queridos, também teve filhos. Só que Manassés recebeu do pai dele uma herança, viva em função das necessidades, e ele viveu em função das necessidades, e a necessidade dele era agradar à vontade dele. Sabe o que é interessante? Que o próprio Ezequias recebeu uma palavra dizendo, olha, você está com um problema, você não respondeu ao que Deus pediu para você fazer, você só preocupou-se com a sua saúde, e agora Deus está mandando dizer que você endureceu o coração e recebeu uma comissão vinda da Babilônia e não deveria ter feito o que você fez.
Você permitiu que no seu coração subisse a arrogância e a soberba. Você mostrou toda a sua riqueza para essa comissão que veio da Babilônia. Deus manda te dizer que os babilônios virão invadir Israel, vai destruir Israel e vai levar alguns descendentes seus para o cativeiro. Olha que palavra dura. Porque você deixou a arrogância tomar conta do seu coração e não cumpriu o propósito de Deus de tratar a sua família. Sabe o que Ezequias falou? Quando que vai vir esse problema? Na sua descendência. Ele falou: ainda bem, não sou eu que vou para o cativeiro, serão meus filhos ou os meus netos. Para que viver mais 15 anos? Até aquele momento esse homem temia a Deus e fazia o que era reto diante de Deus, só que as necessidades afastaram ele do propósito divino. Sabe o que aconteceu? Ele morreu, e quando ele morreu, o filho dele passou a reinar, e o filho dele teve filhos. Só que sabe o que Manassés fez com os filhos dele? Olha que coisa terrível. A Bíblia diz que Manassés sacrificou todos os filhos dele, todos os netos de Ezequias, todos os filhos de Manassés foram sacrificados para deuses pagãos. Coisa terrível. A Bíblia diz que o profeta Isaías veio confrontá-lo, e quando Isaías confrontou Manassés, Ezequias já tinha morrido, Isaías ainda estava vivo. Isaías vem e confronta Manassés e diz: olha, você está com o coração pior do que o do seu pai. Sabe o que Manassés, filho de Ezequias, mandou fazer? Mandou prender Isaías, mandou colocar ele dentro de um tronco de uma árvore e mandou serrar o profeta Isaías no meio. Queridos, Isaías morreu serrado ao meio pelo resultado de uma casa que estava bagunçada, que ele mesmo tinha profetizado, que ele mesmo tinha dito que estava bagunçado e precisava ser colocado em ordem. O legado de Ezequias para seus filhos, para os seus netos, foram trágicos, pois a necessidade o afastou do propósito divino. A necessidade roubou dele o propósito de viver para a glória do Senhor. Eu vi essa semana um vídeo que eu achei muito interessante. Está no YouTube, tem vários lugares aí esse vídeo, você pode procurar depois. É uma entrevista de uma mulher com duas crianças, eles são loirinhos, parece que eles são lá da região do sul, Santa Catarina, lá para o Paraná, lá na região do Paulo, dali para baixo. E os meninos estão sentados, e ela pega e pergunta assim para o menino: o que você quer ser quando você crescer? O menino assim tem uma cabeça espetacular. A mulher pergunta: o que você quer ser quando crescer? E o menino diz assim: olha, eu quero ser rico, e eu vou ser rico. Eu vou ser jogador de futebol, vou tentar ser. Se eu não conseguir ser jogador de futebol, eu vou tentar ganhar dinheiro com futebol. Se eu não conseguir ganhar dinheiro com futebol, eu vou abrir uma empresa, eu vou descobrir uma necessidade que as pessoas têm e não sabem, e eu vou abrir uma empresa, e eu vou patentear uma ideia, e eu vou fazer dessa patente uma franchise. Olha que, sabe quantos anos ele tem? Uns 9 anos. E a menina devia ter uns 7 ou 8 no máximo. E eu vou abrir essa empresa e eu vou ficar rico. E ele estava falando coisas assim que o menino tem conhecimento mesmo. E eu pensei: esse menino vai ficar rico mesmo, porque ele tem uma cabeça boa. Aí a mulher pegou e estava filmando, agora ela chama a menina, o menino acho que chama Pedro, a menina eu não lembro, e disse assim para ela: e você, o que você quer ser? Eu falei: agora a menina não vai conseguir responder tão bem quanto o menino. Não é que a menina ganhou dele? A menina foi mais esperta que ele ainda. Ela virou a câmera e falou assim: o que você quer ser quando crescer? A menina respondeu, olha que menina danada, respondeu desse jeito, apontou para ele e falou: se ele for, o menino falou assim: eu quero ter um aras, eu quero ter cavalo, eu quero poder ter carro e eu quero poder ir para Paris, eu vou viver uma parte da minha vida em Paris. A menina olhou, apontou assim para ele e falou: o que eu quero ser quando crescer? Se ele for tudo isso que ele está falando que ele vai ser, eu quero ser a mulher dele. Fala sério, ganhou ou não ganhou? Menina é fera, meu. Se ele, olha o que ela falou: se ele for tudo isso que ele está falando que ele quer ser, quero ser a mulher dele. Aí eu ri daquele vídeo, eu fiquei pensando a respeito daquele vídeo, e eu percebi que aquele vídeo denuncia algo interessante. É um vídeo bacana, a gente dá risada,
Mas ele denuncia algo também. Nós estamos vivendo e criando os nossos filhos, criando e educando os nossos filhos, para não passar pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Nós lutamos para que os nossos filhos não passem pelas necessidades que passamos. E muitos pais colocam no coração do filho o desejo de ser rico. Não, jogador de futebol, não, advogado, não, médico, não aquilo, porque isso você vai ganhar muito dinheiro. E nós projetamos no coração dos nossos filhos em ser algo que vai gerar lucro, renda, benefícios, dinheiro. Porque a maioria de nós, queridos, tivemos alguma dificuldade. E quando nós começamos a falar, sempre há alguém que diz, não, mas eu passei mais necessidade que você. Alguém vem dizer assim, poxa, na minha casa nunca tinha carne. O pastor falou que na casa dele não tinha, mas a mãe de um aluno deu carne. Eu queria tanto comer carne, porque na minha casa só tinha ovo. Aí a pessoa fala, na minha casa só tinha ovo, o outro vem e fala assim, o que na sua casa tinha ovo? Ovo era luxo na minha casa, a gente comia ovo uma vez por mês. O que eu comia em casa era farinha, arroz e água. O outro vira e fala, o quê? Na sua casa tinha farinha, na minha só tinha arroz. E a gente vai vendo as necessidades, cada um de nós passamos por necessidades. Algumas gerações aqui, talvez você não, você foi filho do jovem rico, quem sabe seu pai tinha muita riqueza. Mas queridos, nós fazemos de tudo para impedir que os nossos filhos passem por necessidades, mas presta atenção, isso não é pecado, isso não é nenhum problema. O problema é quando nós ensinamos os nossos filhos só a viver em função de suprir as necessidades deles. Sabe por quê? Porque Deus tem um projeto na sua vida e Deus tem um projeto na vida dos seus filhos. E você e eu precisamos aprender a ensinar e educar os nossos filhos a viver por um projeto maior do que um projeto terreno e arrecadar e ajuntar dinheiro aqui, porque todos os bens terrenos um dia serão consumidos, mas aquilo que nós guardamos na eternidade, ninguém poderá roubar de nós. Mas nós vivemos em função disso. Não, eu tenho que dar a melhor escola. Não, eu tenho que dar o melhor plano de saúde, o melhor carro, o melhor isso, o melhor aquilo. Isso não é nenhum problema, você buscar dar o melhor para o seu filho. O problema é quando você só busca isso, quando você não senta com seu filho e diz, filho, Deus tem algo na sua vida, e pode ser que em alguns momentos você experimente o que o apóstolo Paulo experimentou. O apóstolo Paulo teve muito, mas também não teve nada. O apóstolo Paulo teve roupa, mas também esteve nu. O apóstolo Paulo teve comida, mas também passou fome. O apóstolo Paulo teve saúde, mas também passou enfermidade. E ele disse, em todas essas coisas eu fui mais do que vencedor por aquele que me salvou. Nós não vivemos em função do que comemos ou do que bebemos, mas vivemos em função de um propósito maior, e o propósito maior é glorificar aquele que morreu e ressuscitou por nos salvar. O problema, queridos, é quando só pensamos nisso, só criamos os nossos filhos para cumprir uma necessidade. A Bíblia diz que os nossos filhos são como flecha na mão do valente. Você está pensando bem? Sabe, queridos, tem gente que faz apuros que não deve fazer por causa dos filhos. É bom de vez em quando frustrar os filhos. É bom de vez em quando seus filhos não ter tudo que os outros tiveram. Isso não vai matar ele, não. Ah, não, eu preciso do tênis de luzinha, porque todo mundo na escola tem um tênis de luzinha. Querido, seu filho precisa ter uma luz que brilha para a eternidade no coração dele. Manassés viveu em função... Ezequias, o rei Ezequias viveu em função da necessidade, e Manassés, o seu filho, assimilou aquilo. E isso é um problema. Queridos, tem muita gente que está pensando que no final da vida, no dia do juízo final, no dia que o Senhor nos convocar para o juízo final, essas pessoas vão prestar contas do pecado delas. E tem medo, eu vou ter que prestar conta do meu pecado, o pecado que eu cometi. Deixa eu falar algo para você em nome de Jesus, presta atenção. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo já prestou conta do seu pecado na cruz do Calvário, e Ele disse bem alto, Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito, tudo está consumado,
tetelestai, o preço foi pago. Nós achamos que nós vamos chegar lá no céu e Deus vai ter uma lista de pecado e vai dizer assim: você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Querido, se tivesse lista de pecado, não ia caber de tanta lista do meu e do seu pecado. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que você precisa é se arrepender, abandonar, deixar de lado o pecado, confessar e nunca mais voltar a praticar. Agora tem algo que você vai prestar conta: dos seus dons, do seu chamado e do propósito de Deus para a sua vida. Isso Jesus Cristo disse que será cobrado. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento. E no dia da prestação de conta, o que foi? Você pecou ou o que você fez com o seu talento? Porque presta atenção, quem vai morar no céu são pessoas que nasceram de novo. E quem nasceram de novo, o seu pecado foi perdoado na cruz do Calvário. Amém ou não? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O sangue de Jesus é suficiente e eficiente na vida daquele que crê. Mas o chamado de Deus, o dom de Deus, o ministério de Deus, a vocação de Deus, aquilo que Deus confiou em suas mãos, você vai prestar conta. E presta atenção, eu estou acabando porque o tempo já estourou, a ceia demorou um pouco. Deixa eu pegar água. Presta atenção. Você não precisa sair do seu trabalho para responder o chamado de Deus. Deus te semeou em um lugar específico para você ser frutífero nesse lugar. Deus chamou um para pastores, apóstolos, missionários, mas Ele chamou também homens e mulheres para serem o melhor naquilo que estão fazendo. Você não é só um advogado, você não é só um faxineiro, você é alguém que está edificando um reino. Você é sal da terra e luz do mundo. Ah, eu sou professor. Não, você não é só um professor. Deus te colocou onde você está dando aula, para que você seja uma testemunha fiel para os seus alunos, para que você seja uma testemunha fiel para os pais dos seus alunos, para que os pais cheguem lá na escola e digam assim: eu quero que o meu filho estude com aquela professora, com aquele professor, porque meu filho chega em casa cheio da graça, da alegria do Espírito Santo de Deus. E quando eu pergunto por quê? Porque ele diz: o meu professor ora comigo, a minha professora ora comigo, eu chego triste e ele intercede comigo. Queridos, Deus não te colocou no seu trabalho só para você ser mais um funcionário. Deus te plantou naquele lugar para você brilhar para a glória dEle, para você ser o melhor. Tudo quanto fizeres, faça o melhor para a glória de Deus, como quem faz para o Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3:23, e tudo quanto fizeres, faça de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Você não é só um funcionário, você está servindo a Deus. Deus te colocou naquele lugar com um propósito. Ah, você está lá na guarda municipal de Barueri, mas você não é só um funcionário, você é um soldado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, o irmão Rubens, aqui presbítero da nossa igreja, ele ganhou várias pessoas do banco para Jesus. Sabe por quê? Porque ele não era somente um funcionário do Bradesco, ele era um missionário plantado naquele lugar. Alguns de vocês conhecem a Laodiceia ganhou um monte de mulheres para Jesus no Bradesco. Tem algumas delas aqui hoje. Mas sabe por quê? Porque a Laodiceia não estava ali só para ganhar dinheiro, que era uma necessidade que ela tem de suprir o alimento para os filhos. Mas ela estava ali compreendendo algo: eu tenho um chamado que é mais excelente do que isso que eu estou fazendo, é levar o reino de Deus comigo. E as pessoas procuram a Laodiceia, e procuravam, que agora ela saiu, e diziam: Laodiceia, eu sinto paz quando eu estou do seu lado. Por que é que eu sinto essa paz? E ela dizia: porque eu tenho algo no meu coração que quer também estar no seu coração. Jesus Cristo. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. Eu já estou encerrando e eu quero orar com você antes de encerrarmos.